Fala galera, beleza? Aqui fala é o Diego do canal Diego of Germain. E hoje, meus amigos, né, como vocês já viram no título e na capa do vídeo, nós vamos comentar os 3 jogos do Brasil, né, que correram nessa fase de grupos. E também vamos comentar um pouco sobre mata-mata, né, se eu lembrar bem. Vamos lá. Bom, mas antes, né, pra começar, vocês entenderam, né, o que eu acabei de dizer? Se não entenderam, vem vinheta, vambora. Bum! Começar com o primeiro jogo, né, contra Marrocos. Brasil e Marrocos foi um jogo muito difícil, né, válido pela primeira rodada da fase de grupos, né. Nesse jogo a seleção jogou de amarelinha, né, com amarelinha, azul e branco, né, respectivamente, e Marrocos jogou de vermelho e branco também. Bom, esse jogo, vermelho só. Bem, esse jogo foi bem difícil, galera. Era um jogo que todo mundo já esperava que ia ser complicado contra Marrocos, né, que é uma seleção forte, provavelmente hoje a mais forte da África, né, muito provavelmente. É uma seleção que a gente já sabia que ia ser difícil e incomodar, mas não precisava ser tanto assim, né? Porque o Brasil não jogou basicamente nada, né? Achou um gol, tipo assim, os caras fizeram um gol que teve um erro defensivo do Marquinhos do Magalhães, né, Gabriel Magalhães, mas o cara chapou assim, o cara deu de cavadinha cobertura pra cima do Alisson, que não conseguiu pegar, né, obviamente, né? Então, eles abriram o placar e estavam dominando o jogo, né? O Brasil arrancou esse empate e conseguiu sair com ele, né, muito na base da sorte, entre aspas, porque não estava jogando muito, quem estava dominando era Marrocos, né, mas acabou que terminou empatado esse jogo e quis o destino que foi impactar diretamente, né, porque mesmo que esse jogo tenha sido difícil, o Marrocos teve um domínio, né, inclusive Boadi, né, o meio campo deles amassou, engoliu o meio campo do Brasil, né, com passes, roubando bola também. Esse cara, né, tem que ficar de olho nele, porque provavelmente ele vai ser vendido aí por alguns milhões para algum time grande daqui a um tempo, né? Boadi, fiquem de olho nesse cara. Mas também tem uns caras que a gente já esperava que iam jogar muito, tipo o Hakimi, o Brahim Dias, né? O Saibari, que é o nome do cara que fez gol, que até vai pro Bayern de Munique, né? Vai pro Bayern de Munique por quase 100 milhões. Então, já era um adversário que a gente já sabia que ia ser difícil, mas conseguiu ser ainda mais, né? Fez o Brasil jogar nada, basicamente, nada de nada. E foi um jogo bem fraco da seleção brasileira, nota aí de... nota 5, galera, nota 5 pelo empate. Pro próximo jogo, né? Próximo jogo, Brasil e Haiti. Todo mundo já esperava que ia ser 5 a 0, 6. Tipo assim, todo mundo esperava que o Brasil ia passar o carro. Ia ser uma goleada histórica, ia entrar pro livro de história de as maiores goleadas da Copa do Mundo, mas não foi bem assim, né? Eu já tava ciente já que o Haiti não ia ser fácil, porque eles conseguiram segurar a Escócia. Tipo assim, seguraram entre aspas, porque foi basicamente 1 a 0 só contra a Escócia, que a Escócia fez, né? Aí eu esperava, e aí? O Brasil vai jogar como contra o Haiti? Porque o Haiti não é qualquer coisa não. O Haiti é um time realmente que parece ser casca grossa. Mas enfim... foi Brasil e Haiti, né? Esqueci de falar, gol do Vini Júnior, né? No primeiro jogo contra Marrocos, né? 1 a 1, Saibari e Vini Júnior, né? Acabei esquecendo de falar. E no segundo jogo tivemos gols, né? Inclusive um golaço, né? Que foi uma partida mais masterclass do Vini Júnior, né? Foi uma das melhores atuações dele, né? Que ele jogou muito. Vini Júnior e o Matheus Cunha também, né? Que... conseguiu fazer 2 gols, inclusive um golaço que ele pegou aqui, ó, chutou no teto da rede, foi um golaço, saiu fazendo a comemoração dele, né, depois assim também, né, então foi grande destaque, né, esse jogo sim o Brasil controlou, foi bem, não sofreu tanto quanto eu esperava, aliás, sofreu sim, sofreu bastante até, tipo assim, acabou fazendo com que o Haiti tivesse algumas chances, só não conseguiu fazer porque os caras do Haiti, você já sabe como é que é, né, qualidade zero. Aí o Brasil conseguiu, tipo assim, tomou ataques, né? Tomou pressão em alguns momentos, mas conseguiu segurar, né? Fez um jogo nota 8 basicamente, né? Tipo, sofreu, mas não sofreu tanto. E aí contra a Escócia, eu esperava que ia ser, sei lá, um 2 a 1, porque era um adversário difícil, o Brasil ia enfrentar um europeu, já sabia que não ia ser tão fácil assim, né? Mas foi um jogo fácil demais. Foi até que fácil demais, eu diria.
porque o Brasil já começou bem, né? Começou já no ataque, quase fazendo um gol. Só que aí ao decorrer do jogo, o Vini Júnior mais uma vez, né? Vini Júnior fez mais gols nesse jogo contra a Escócia. Ele terminou com 4 gols, né? 4 gols em 3 jogos, ou seja, uma baita atuação. Inclusive, muita gente se apoia nisso pra acreditar em superstição. Porque em 94 ou em 70? Não, 94. Em 94, Romário também tinha saído da fase de grupos com 3 gols. E acabou que o Brasil ganhou, né? Naquela época tinha ganhado o Penta. Quer dizer, 58, 62, 70. Tinha ganhado o quarto título naquela época. E aí muita gente se apoia nisso pra pensar, e aí, Vini Júnior, Romário, ó, vamos ser hexa, hexa, confia. Mas vai ser difícil. O outro gol desse jogo foi marcado pelo próprio Matheus Cunha, né, também. Tipo, o Matheus Cunha realmente joga muito, né, ele entra e faz os gols, né. Inclusive, na disputa entre Endrick e ele tá na frente do Endrick, né. E nesse jogo teve a grandiosa, né, volta do Neymar, né. Ele já não tinha jogado contra Marrocos, não tinha jogado contra Haiti, mas aí nos últimos minutos ele conseguiu entrar e fez umas tabelinhas assim com o Vini Júnior, né? Foi bem legal de ver. Esses dois ainda vão entregar muito, mano. Eu assim espero. Ele, o Endrick e o Vini vão entregar muito. Vambora. Vambora, vamos buscar. Esses foram os resultados da fase de grupos, né? Inclusive a gente tava só olhando pro jogo do Marrocos aqui, ó. Tipo, a gente tava olhando pro jogo da seleção, né? Da seleção e do Marrocos também. Mas quando o Haiti começa abrindo o placar, a gente comemorou muito, cara. Depois a gente pensou, caraca, vamos. Agora sim, ninguém tira esse primeiro lugar. Aí o Marrocos empatou. E aí eles fizeram 4-2, né? No final das contas. Aí eu fui olhar, eu vi que tava 2 de saldo. Ou seja, 2 de saldo acima. O Brasil então não tinha chance pra eles não. Mas enfim, foi muito pelo 3-0 que a gente meteu na Escócia. Então, agora pro mata-mata, o outro jogo que eu também tava vendo era era Suécia e Japão. Porque desse confronto iria sair o adversário do Brasil, né? Eu tava vendo. Deu empate esse jogo, então continuou como tava, né? Japão acabou passando e vai pegar o Brasil. Vai ser um adversário bem chato, bem difícil, né? Tipo assim, já mostrando essa Copa do Mundo quão bom pode ser. O ponto foi que nesse último jogo contra a Suécia, eles não foram tão bem. Eles meio que deram uma pipocadinha, entre aspas, né? Que podiam ter feito mais. Mas vai ser um jogo bem difícil, né? Porque o Japão não é qualquer um, né? É tipo assim, o melhor país da Ásia. Sim, tem poucos, mas eles são os melhores. Tipo, já mostraram contra a Holanda, inclusive fizeram aquele baita jogo contra a Holanda. Já mostraram que não é uma seleção tão fácil de se bater assim. É uma seleção bem casca grossa mesmo. E vai ser bem difícil o Brasil jogar com eles. 16 avos, né? Se o Brasil passar... Aliás, com o Brasil passando, não é se... Com o Brasil passando, vai pegar o vencedor da Costa do Marfim, infelizmente, né? Infelizmente, porque a Costa do Marfim vocês já viram, né? Que eu postei um vídeo aí falando sobre isso. Que é uma seleção que eu gosto muito, né? Costa do Marfim, eu apaixonei por eles nessa Copa. E vai ter Costa do Marfim e Noruega. Ou seja, vem Haaland aí, né? Brasil contra a Noruega do Haaland vai ser um pouco difícil, né? Muito por ele e pelo Odegaard também. Mas eu acredito que possa ser o Brasil possa se dar bem contra a Noruega. E inclusive a gente se safou, né? Tipo assim, muito pelo Désiré Doué e pelo Dembélé. Tipo assim, eu quis puxar saco pro Désiré Doué. Mas enfim, a França contra a Noruega conseguiu ganhar de 4-1, né? Com o hat-trick do Dembélé e um gol no finalzinho do Doué. E aí fez com que a Noruega fosse jogada pro outro lado. Ou seja, a França vai pra lá e graças a Deus saiu do caminho do Brasil. E a Noruega veio pro nosso lado. Ou seja, ficou um pouco mais fácil, mas não tanto assim, mas ficou. Enfim, por minhas considerações finais, vai ser um jogo difícil contra o Japão, mas nós ganha, eu acho. Papo de 2-0, né? Não tem Fabrício Bruno dessa vez, né? Mas eu acho que dá uns 2-0 pro Brasil. E contra a Noruega ou Costa do Marfim tem o Diomandé também, né? Diomandé, que é aquele cara lá que tem a história bacana, né? Da irmã. Mas vai ser um jogo difícil contra qualquer uma das duas, mas mesmo assim o Brasil ganha de qualquer uma das duas. Contra a Costa do Marfim acho que dá 3-1, contra a Noruega eu acho que fica 3-1 também. Então, esses foram meus comentários, galera. Vamos rumo ao Hexa, né? Essa camisa aqui vai estar desatualizada ao final da Copa, né? Porque tem 5 aqui e vai ter a sexta. Sim, espero. Amém. Vambora e vai Brasil. Valeu.